Toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E quem é o mentiroso, senão aquele que fala contrário à palavra de Deus? Isso mesmo, aquele que fala contrário ao que Deus tem nos falado, ele é achado o mentiroso. Podemos continuar o nosso diálogo sobre esse assunto? Meu nome é Haroldo Rodrigues, estamos no canal da Igreja de Cristo e este é o quadro Diálogo entre Irmãos. E como sempre, você é o nosso convidado especial. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez para continuar esse diálogo e, como você se lembra, nós iniciamos uma série falando sobre as características que nos ajudariam a identificar qual é a Igreja de Cristo. E o primeiro assunto abordado, nós começamos a falar sobre a obediência, a fidelidade à palavra de Deus. Como é um assunto complexo e extenso, nós estamos aqui já no terceiro vídeo falando sobre esse assunto. Mas antes de abordar mais uma vez o assunto obediência, eu gostaria de frisar o início desse vídeo que falamos sobre mentiroso. É uma palavra muito forte, vocês não acham? Porque no livro de Provérbios nos afirma que aquele que acrescenta algo às palavras de Deus é mentiroso. Na verdade, ele não é o mentiroso, ele é um mentiroso. Por quê? O mentiroso é o diabo, que é o pai da mentira. Logo, se nós também acrescentamos qualquer coisa à palavra de Deus ou contradizemos o que está escrito, nós nos tornamos mentirosos. E, sabendo bem quem é o pai da mentira, eu acredito que você não gostaria de ser chamado de mentiroso, não é verdade? Só para vocês terem uma ideia de como a obediência é fundamental e é um dos pilares importantes da mensagem da palavra de Deus, a palavra obediência, no sentido de obedecer ou guardar as palavras, ela é citada na Bíblia em torno de 1.200 vezes. Na Antiga Aliança, temos a palavra do hebraico chamar, que é do sentido de obedecer, guardar. Já na Nova Aliança, encontramos a palavra do grego, que é ipakui ou ipakuo, que também tem o mesmo sentido de guardar, obedecer, obediência em si. Não se preocupe, eu não vou entrar no grego e no hebraico, pode ficar tranquilo, eu nem sei falar grego e hebraico, mal eu falo português. Apenas por curiosidade, eu fiz uma busca numa chave bíblica e cheguei a essa conclusão e achei interessante mostrar isso para vocês, porque realmente 1.200 vezes é um número muito considerável. Isso quer dizer que realmente essa palavra tem uma devida importância na palavra de Deus. A palavra de Deus, nós podemos dizer que ela, em todo o contexto, ela está tratando sobre obediência ou desobediência. Vou citar um exemplo simples. Já na criação, quando Deus criou o homem e a mulher, ele deu uma ordem para o homem, para Adão. Ele disse que de todo fruto que havia no jardim, ele poderia comer livremente. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, daquele fruto ele não comeria. Por quê? No dia que ele comesse, certamente morreria. Observe que era uma única ordenança que Deus havia deixado para que Adão cumprisse. E sabemos muito bem, pelos relatos da Bíblia, que eles não conseguiram cumprir este mandamento. Não sei por quanto tempo,
mas o fato é que a mulher pegou do fruto, deu ao seu marido, ele também pegou esse fruto, comeu, e ao comer do fruto entrou o pecado no homem e, consequentemente, veio a disciplina, a maldição. O homem passou a herdar a morte como herança maldita, perdeu a comunhão com Deus, foi expulso do jardim e do suor do rosto teve que tirar o seu próprio sustento. Sem contar que a terra também passou a ser um local maldito, porque ela passou a produzir cardos e abrolhos. Esse é apenas um dos exemplos e temos tantos outros, como a capa de Acã, temos a revolta de Corá, enfim, temos vários exemplos de desobediência e todos eles houve uma disciplina, uma consequência. Eu gosto muito de citar um outro exemplo, vocês devem conhecer, quando o povo de Israel, liderado por Saul, foi pelejar contra os amalequitas. Deus havia dado uma ordem para Saul que destruísse tudo, que não poupasse nada, porque aquele era um povo pecador, era um povo maldito. Mas Saul, movido pelo seu ego, por seus sentimentos, por sua carne, ele acabou não dando ouvidos à palavra de Deus. E ele poupou o rei Agag e ainda poupou o gado, porque supostamente era um gado vistoso, um gado saudável, e ele não quis sacrificar aquele gado. Ele preferiu poupar esse gado e o rei e esqueceu-se do mandamento do Senhor. Quando Samuel chegou, ele ouviu barulho de gados e viu que o rei Agag estava ali, ainda com vida. Ele perguntou para Saul o que era aquilo. Ele questionou Saul se ele não estava lembrando a ordem que Deus havia dado para ele. Então Samuel afirmou para Saul que ele havia desobedecido o mandamento de Deus. Ao ouvir isso, o que Saul disse? Não, pelo contrário, eu preservei esse gado para oferecer em sacrifício ao Senhor. E veja bem a resposta de Samuel para Saul. Porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Excelente passagem, né? Deus está deixando claro que nada tem sentido, nenhuma oferta para ele é aceitável se não houver a obediência e a fidelidade à sua palavra. A nova aliança também é marcada desde o princípio pela obediência. Isso tanto pelos ensinamentos de Jesus, como nós vimos, e também pelo princípio da igreja. Já no Atos 2, logo após a descida do Espírito Santo, onde veio a primeira pregação da igreja, os primeiros convertidos, naquele dia houve cerca de 3.000 convertidos que creram, arrependeram, foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. E como é que eles viviam? A palavra nos mostra isso com clareza. Atos 2:42. Aqui fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja bem que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não perseveravam na doutrina do Antônio, do Joaquim, do Zé Francisco, do Filemon, ou seja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. E o que é perseverar? Perseverar é praticar com constância, sem desviar, persistir naquilo que lhe foi atribuído. Ali a igreja mostrava toda a sua simplicidade e toda a sua fidelidade à palavra de Deus. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eles, na verdade, não tinham uma Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham livros, não tinham acesso a escrituras como nós temos hoje. Mas eles simplesmente praticavam o que os apóstolos passavam para eles.
E o que os apóstolos passavam? A doutrina que Cristo havia confiado aos seus apóstolos, aos seus escolhidos. Então eles perseveravam, eles se encontravam em suas casas para ter comunhão a respeito do ensinamento dos apóstolos. E eles não desviavam nem para a direita nem para a esquerda. Por isso a palavra afirma que eles perseveravam nesses ensinos. E era assim a vida da igreja, dos convertidos, perseverando no ensinamento dos apóstolos. Porém, não por muito tempo. E bem profetizou Paulo a respeito do que aconteceria na igreja, no meio dos cristãos. Vamos ler lá no Atos, capítulo 20. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Veja bem, Paulo estava na cidade de Mileto e mandou chamar os presbíteros da cidade de Éfeso, e ao se encontrarem, ele teve essa conversa com eles, exortando-os, alertando-os a permanecer firmes na fé. E aqui Paulo faz uma profecia. Ele alerta aos presbíteros que em pouco tempo penetrariam lobos vorazes na igreja e não poupariam o rebanho, e que dentre a igreja mesmo, dentre os irmãos, se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após si. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é pautada na obediência ou desobediência. Se praticamos a obediência, recebemos as bênçãos provenientes do Senhor. Se praticamos a desobediência, recebemos como pagamento as maldições impostas pela palavra. Portanto, devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Ninguém pode acrescentar ou diminuir a doutrina. Lembra do Gálatas que nós citamos? Gálatas 1, versículo 5, que diz que Paulo relata que ele está admirado que em tão pouco tempo eles estavam passando da graça do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. Mas na verdade não era outro, é porque tinham pessoas que estavam pervertendo o Evangelho de Cristo. E aquele que perverte o Evangelho de Cristo, segundo o próprio Paulo nos afirma, ele é anátema, ele é maldito. O que podemos concluir, então, segundo tudo que nos foi mostrado? Que não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, não acrescentar e nem diminuir, exatamente conforme está escrito. E hoje devemos perseverar nas doutrinas de Cristo, nas doutrinas dos apóstolos, como afirma o livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Aqui no versículo 3 em diante diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então veja bem, se alguém não concorda ou ensina outra doutrina, ele nada entende. Ele é enfatuado, ele está pensando apenas em si mesmo. Vamos concluir essa mensagem com uma outra palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. No capítulo 4, o versículo 3 em diante, diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Muito bem, olha só que palavra profunda. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, como se sentissem coceira nos ouvidos. Será que não é isso que tem acontecido? Cada um falando coisas de si mesmo, um falando segundo ele pensa, outro falando segundo ele entende, ou seja, cada um falando segundo a si mesmo e não segundo a palavra. E é por isso que hoje nós vemos tantas igrejas espalhadas pelo mundo e cada uma falando uma linguagem diferente, não conforme ao que está escrito. Então nós podemos afirmar que um dos pilares para se identificar a Igreja de Cristo é a obediência à sua palavra, é a fidelidade à palavra de Deus. É claro que tem vários outros pontos que nós podemos abordar sobre obediência, mas eu acredito que esses pontos foram necessários para você entender sobre a fidelidade. Caso você não entendeu, caso você queira acrescentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, deixe o seu comentário abaixo do vídeo que nós vamos continuar esse diálogo. E no mais, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus, em nome de Jesus, nos permitir.